21. Vamos lá, questão 3, texto 1. Interseccionalidade, intercruzamento de desigualdades que gera padrões complexos de discriminação. Antes de explicar o restante, eu quero que você entenda o que é a relação de interseccionalidade, tá? Quando a gente fala, né, de uma... só um detalhe, eu falei agora aqui mulher escrava, mulher escravizada, desculpa, é só um vício total de linguagem que deve ser corrigido. Uma coisa, quando eu falo de interseccionalidade, eu quero que você entenda o seguinte: a mulher negra sofre racismo? Sofre. A mulher branca, ela sofre preconceito por ser mulher? Sofre. Agora, qual das duas tem mais dificuldade de inserção social? A mulher negra. A mulher negra pobre, ela sofre uma diferença de relação com a mulher negra rica? Sofre. A mulher negra pobre, homossexual, sofre uma relação ainda mais complexa? Sofre. Então a verdade é que a gente trabalha com uma ideia de que os preconceitos, eles se interrelacionam. Essa relação entre as formas de preconceito, que podem aprofundar ainda mais um problema, que podem aprofundar ainda mais uma relação, né, vai estabelecer e vai colocar uma relação interseccionalidade, né, que é uma relação ligada aos variados tipologias, os intercruzamentos, como a gente chama, que geram padrões bem complexos de discriminação, tá? Então, por exemplo, a gente pensar, quem sofre mais preconceito? Homem ou mulher? Tá, a mulher. A mulher branca ou negra? A mulher negra. Então, assim, cada vez mais dá para aprofundar e entender que existem várias camadas do preconceito, tá? Texto 2, né? A outra coisa que a gente tem aqui é o seguinte, texto 2. Proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza por arranjo domiciliar no Brasil, 2017. Mulher sem cônjuge e com filho até 14 anos. 56%, ou seja, 56%, né, dessa relação da mulher sem cônjuge com os filhos estão nessa relação abaixo da linha da pobreza. Mulher preta ou parda sem cônjuge e com filhos até 14 anos. Mulher branca sem cônjuge e com filhos, ou seja, você repara que a mulher preta ou parda, ela sofre um processo maior de estar abaixo da linha da pobreza do que a mulher branca. Casal com filhos. Outros, unipessoal, casal sem filho. Então você repara que existe um processo onde ser mulher é uma questão, ser mulher preta é uma questão que ainda piora o processo de preconceito, aumenta o processo de opressão. E aí vamos lá. Considerando o conceito apresentado no texto 1 e os dados apresentados no texto 2, no Brasil, são fatores que intensificam a discriminação. Então o ponto é, de acordo com o texto e com a imagem, quais são os processos que aprofundam a desigualdade, a discriminação, o preconceito em nosso país? Raça e gênero. Vai. Essa é fácil, né? Essa é bem tranquila. A questão racial e a questão de gênero, né? A questão de você ter uma identificação como masculina ou feminina, né? Isso estabelece, né, uma forma de preconceito em nosso país. Ah, Leandro, mas também tem preconceito com onde eu moro? Tem. Tem preconceito, por exemplo, com sexualidade, com profissão? Tem. Tem preconceito contra a escolaridade? Tem. O texto e a imagem falam de questão de gênero e questão étnica. Então o gabarito vai ser a letra A. Questão fácil? Questão fácil. Pode te enrolar na hora da prova? Pode te enrolar na hora da prova. Porque na hora da prova você está nervoso, é um gráfico, tem que analisar, você está tenso, pode gerar enrolação, mas não dá mole não, tá? Deixa eu responder pergunta aqui. Peter Parker voltou, Homem-Aranha no multiverso aí. Professor, a mulher negra sofre uma sexualização exacerbada. E se sim, que segmenta a sociedade propicia esse fato? Olha, Peter Parker, sem dúvida alguma, a mulher negra tem seus corpos, né, cada vez mais, eu não sei dizer, mas historicamente tem um corpo ligado à sexualização extrema, né? A mulher negra gerou essa imagem, ou teve a punição dessa percepção devido à mídia, devido a instrumentos ligados ao machismo estrutural existente na sociedade, ao racismo estrutural. Então é um conjunto de coisas, não tem um culpado ou uma classe necessariamente que faz isso. É um processo ligado à presença do racismo e do machismo em diversas instâncias sociais presentes na sociedade. Então a mulher negra sofre sim com essa hipersexualização dos seus corpos, tá bom? Vamos lá. Questão número 4.
A morte de um homem negro em Minnesota, nos Estados Unidos, causou uma onda de indignação depois da divulgação de um vídeo que mostra um policial branco ajoelhado no pescoço dele. Nas imagens, o homem identificado como George Floyd, de 40 anos, reclama e diz repetidamente: "Não consigo respirar". Esse acontecimento motivou uma série de movimentos organizados de pressão por ações governamentais de combate a... Todo mundo viu, né? Devem lembrar disso aí, é bem recente, né? Acho que foi 2020, né? O negócio de George Floyd, foi do 20 ou 21, não vou me recordar agora, né? Mas foi uma cena muito traumática, uma cena muito triste. Quem não viu, recomendo que veja, assim, não veja a cena, mas que veja a notícia, porque mostra pra gente como o racismo é algo estrutural também em outros países, como é o caso dos Estados Unidos. E tem uma coisa importante que é, o caso do George Floyd vai gerar muitas manifestações, né? Vai gerar um conjunto de pessoas que vão se manifestar, que vão criticar, que vão reclamar, que vão exigir prisão dos policiais e por aí vai. E isso vai acarretar, né, um movimento. Agora, pensa comigo, essas pessoas que vão às ruas reclamar desse caso, desse homem negro que foi assassinado, né, mesmo ele falando que estava imobilizado, né, esse caso, né, ele motivou uma série de movimentos. Esses movimentos vão fazer pressão pelo quê? Querem que combata o quê? Letra A, pobreza extrema. Gente, por mais que obviamente exista uma relação, né, histórica de desigualdade social com questão étnica, não era a pobreza o tema principal ali. Letra B, prática xenofóbica. Existe xenofobia? Existe. A xenofobia é o ponto-chave do texto? Não. Letra C, intolerância política. Existe intolerância? Existe, claro que existe. Agora, esse é o ponto do texto? Também não. O gabarito vai ser letra D de dado. Aquele indivíduo sofre um preconceito racial e os movimentos que vão exigir, obviamente, uma reparação, vão exigir uma reparação devido à questão racial. E aí entra naquele debate do Vidas Negras Importam, né, que vai ser um dos slogans utilizados nesse momento. Letra D de dado. Questão 5. Em um placar acirrado, 4 votos a 3, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a cota racial conquistada por negros e latinos para a admissão de novos alunos nas universidades não viola o princípio de igualdade perante a lei. Portanto, não é inconstitucional. Como foi alegado nos Estados Unidos, a cota racial é chamada de ação afirmativa. A decisão da Suprema Corte, com impacto sobre o sistema educacional estadunidense, objetivou garantir ou seja, quando eu crio cotas nas universidades, algo que já ocorre no Brasil, né? Quando eu crio cotas para negros nas universidades, qual é o meu objetivo? O que eu quero garantir? Qual o desejo, qual o objetivo maior ao criar essas cotas? Letra A, obtenção de perdão judicial. Gente, a cota tem alguma intenção de gerar que quem cometa um crime tenha perdão? Não, a cota não é isso. A cota é você gerar uma parte das vagas universitárias para pessoas negras, tá? Letra B, anulação das dívidas estudantis. A questão às vezes parece tão absurda que você fala, isso aqui não é do Enem, mas é, né? Não, gente, não é anulação de dívida estudantil. Ninguém quer uma cota para as pessoas não pagarem as dívidas que eles tiveram como estudantes. Letra C, aprovação dos cursos superiores. Não é que a pessoa vai ter uma cota para ser aprovada, né? A pessoa, ela tem um resguardo de vagas para as pessoas que, obviamente, se autodeclararem como negras. Letra D, utilização dos recursos estrangeiros, né? O que tem a ver recurso estrangeiro vindos de fora com a questão das cotas? Nada. E o gabarito, que é a letra E, promoção da diversidade acadêmica, ou seja, existe uma intenção de tornar as universidades espaços mais multiétnicos, né? Onde indivíduos convivam e tenham oportunidades diferenciadas, né, dentro do espaço universitário e acadêmico. Questão número 6. Vamos lá. Entre as muitas batalhas, destaca-se aquela voltada para a dessegregação dos ônibus de Montgomery, Alabama. O estopim foi a prisão da costureira Rosa Parks,
que se recusou a ceder seu assento a um homem branco. O boicote aos ônibus teve início em dezembro de 55. A população negra preferia andar quilômetros a pé todos os dias a sofrer as humilhações de um transporte segregado. Para quem não sabe, até os anos 60 nos Estados Unidos existia um local, um local como o país Estados Unidos era um país onde as pessoas negras não tinham direitos civis. E entre esses direitos civis estava o direito a ocupar os mesmos espaços, a ter as mesmas liberdades. Então existiam, por exemplo, ônibus com assentos reservados para pessoas brancas. Existiam bebedouros, banheiros para pessoas brancas e negras. Existiam universidades onde só brancos podiam frequentar, bairros onde só brancos podiam morar. Então existe uma relação de segregação que era instituída, estabelecida pelo próprio Estado, né? E aí, nesse texto mostra a história de uma mulher, que é a Rosa Parks, que é uma mulher que no Alabama ela vai se recusar a ceder o assento dela no ônibus para uma mulher branca. Isso gera uma série de manifestações, né? O contexto do Martin Luther King, né? Aquele cara que vai falar, I have a dream, né? Eu tenho um sonho. É esse contexto. O tema do texto refere-se a um movimento social que, na longa duração da história norte-americana, exigia ou seja, o que exige esse movimento social, que era o movimento dos negros nos Estados Unidos, o que eles desejavam, qual era a intenção que eles possuíam. Letra A, concretização dos princípios socialistas. Essa é muito boa, né? Gente, esquece. Os Estados Unidos nunca teve nem perto de se tornar ou de se efetivar como um país socialista. Letra B, abolição do trabalho compulsório, né? Não, aqui não é uma luta contra a escravidão. Aqui é uma luta por direitos, outros tipos de direitos, tá? Letra C, proteção da militância política. Gente, a Rosa Parks, ela não está se manifestando, não levantando o assento, porque ela quer proteção política, né? Proteção para poder militar politicamente. Não é o caso. Letra D, legitimação do voto feminino. Veja bem, também não é uma intenção ligada ao voto, não é uma intenção pelo direito de votar. A intenção aqui é outra, era poder ter direito de ocupar os mesmos espaços. É o que a gente vai chamar de extensão de direitos civis. Gabarito, letra E. Eu quero falar para você uma coisa. Quando você pensar em movimento negro nos Estados Unidos, anos 50 e 60, tem grandes chances, quase 100%, do gabarito ser direitos civis. Sempre que você se deparar com uma questão sobre o movimento negro nos Estados Unidos, anos 50, anos 60, você vai ter um carinho especial na opção que falar sobre direitos civis. Porque a grande luta do movimento negro nessa época não era direito trabalhista, político, eram direitos civis. Era direito à liberdade, ao projeto de ir e vir, a poder viver literalmente dentro de uma sociedade. Tá? Tranquilo? Questão número 7. Vamos lá. Em escala, o negro é o negro retinto. O mulato já é o pardo. E como tal, meio branco. E se a pele é um pouco mais clara, já passa a incorporar a comunidade branca. A forma desse racismo no Brasil decorre de uma situação em que a mestiçagem não é punida, mas louvada. Com efeito, as uniões interraciais aqui nunca foram tidas como crime ou pecado. Nós surgimos efetivamente do cruzamento de uns poucos brancos com multidões de mulheres índias e negras, né? Um texto de Darcy Ribeiro, né? O Povo Brasileiro. Considerando o argumento apresentado, a discriminação racial no Brasil tem como origem, ou seja, ele está falando que o Brasil é um país mestiço, beleza? Ele está falando que essa mestiçagem se dá por poucos brancos e uma multidão de mulheres índias e negras, né? E ele está dizendo que esse processo faz com que no Brasil a mestiçagem nunca tenha sido vista, né, como um problema, como uma questão, pelo contrário. Ele fala que ela foi valorizada. E aí vamos lá, o que gera isso no Brasil? A discriminação racial no Brasil tem origem em quê? Letra A, identidades regionais. Gente, ele falou de região, norte, nordeste, centro-oeste? Não. B, segregação oficial. Diferente dos Estados Unidos, da questão número 6, que tinha uma segregação oficial, que o governo americano segregava, no Brasil não era o caso. No Brasil, teoricamente, por lei, não existia nenhum problema, então não é essa. Letra C, vínculos matrimoniais. Repara, ele não perguntou qual é a origem da miscigenação. Ele perguntou qual é a origem da discriminação. Então não pode ser um matrimônio. Se eu tenho um matrimônio entre pessoas brancas e negras, isso não vai gerar discriminação, pelo contrário, você vai gerando uma união. O gabarito vai ser a letra D.
traços fenotípicos. Leandro, o que é fenotípico? Fenotípico vem de fenótipo, vem de aparência, né? Então o preconceito no Brasil ele deriva da aparência dos indivíduos, porque no Brasil quem sofre mais preconceito é o negro, mas quem sofre mais preconceito ainda é o negro retinto. O negro retinto é o negro de pele escura, né? É o negro de pele retinta, como o nome mesmo diz. E ele fala, o negro retinto é chamado de negro, o negro de pele clara, né, é chamado de mulato ou de pardo, e ele vai dizer que a pessoa que tem a pele ainda mais clara já é enquadrada, incorporado como branco. Então o preconceito se estabelece e se coloca através da cor da pele do indivíduo. Ou seja, traços fenótipos, traços de aparência do indivíduo, gabarito, letra D de dado. Uma questão que relaciona, né, interessante, história, sociologia e biologia, né? A percepção de fenótipo é um conceito aí muito mais biológico, sociológico ou histórico. Tem uma coisa importante, eu estava outro dia conversando com a professora negra retinta, e ela estava falando, Leandro, você nunca vai entender, né? Como é diferente no Brasil ser negro de pele clara e negro retinto, né? Porque o negro de pele clara, né, o que é chamado normalmente, como ele coloca aqui, de pardo, né, ele transita mais facilmente entre alguns espaços. O negro de pele retinta, né, ele tem muito mais dificuldade de inserção, de entrada, né, devido a ser um indivíduo que, devido a traços fenótipos, sofre maior preconceito. E isso a gente tem que pensar, né, como existe, além do racismo, uma diferença entre os níveis de racismo derivados dessa questão da cor da pele, né? O negro de pele escura ou a negra de pele escura sofre ainda mais, tá bom? Tranquilo? Beleza? Lembrando uma coisa, tá, gente? Todas as questões até agora, todas sem exceção, são do Enem, tá? Todas, sem exceção, são do Enem. Questão 8. Vamos lá, vem comigo. A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar ordem. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é o lugar do poder, essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens. O chefe só dispõe para restabelecer a ordem e a concórdia do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder. E os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra, né? Então ele está falando aqui de uma relação que, diferente, por exemplo, de um chefe que tem o poder de obrigar alguém a fazer algo, ele está comentando de uma ideia de um chefe que ele só tem o prestígio. É uma pessoa que é respeitada por ser quem ela é. Ela não pode obrigar ninguém a fazer nada, né? Mas ela tem que estabelecer uma lógica de respeito através de outras maneiras. A pergunta aqui já não é mais um tema de racismo, já é um tema político, que ele vai dizer o seguinte: o modelo político das sociedades que o texto está falando, né, contrastam com o modelo de Estado liberal burguês, porque se baseia em... Pensa comigo, no nosso modelo de Estado hoje, eu tenho obrigação de cumprir as regras feitas pelo Estado? Tenho. Eu tenho que pagar impostos, tenho que cumprir as leis. Então existe uma obrigação na atualidade de que eu cumpra as regras do Estado liberal burguês. Agora, no texto, é esse modelo de Estado? Não. No texto, o modelo de Estado que está sendo citado, que está sendo falado, é um modelo de Estado onde eu não tenho essa obrigação para com o chefe, né? E aí, vamos lá. Letra A, imposição ideológica. Veja bem, gente. Eu tenho no texto uma imposição? Não, não tenho obrigação nenhuma. Letra B, determinação divina. Falou de Deus? Falou de Deus em algum momento? Letra C, intervenção consensual e autonomia comunitária. Ou seja, no texto que está se falando é que as pessoas seguem as regras por um consenso. Como assim um consenso? As pessoas seguem as regras porque elas concordam coletivamente que aquela regra é a certa. É uma autonomia da comunidade. A comunidade é autônoma, mas ela entra num consenso do que deve ser seguido, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que não deve ser seguido e por aí vai. Eu vi ali no chat muita gente falando da letra E, gestão coletiva e obrigações tributárias. A parte de uma gestão coletiva está até certa, tá? O problema aqui é as obrigações tributárias. Em nenhum momento do nosso texto se falou que na sociedade que ele cita aqui tem que se pagar imposto, tem que se pagar tributo, tá? Não é o caso, tá bom?
E assim, quando eu falo para você de intervenção consensual, é uma intervenção
baseada no consenso, na coletividade, com todos concordando. Gabarito vai ser letra C de casa, tá bom? Questão número 9. Vamos lá, lê comigo aí. A miscigenação, que largamente se praticou aqui, corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre a Casagrande e a mata tropical, entre a Casagrande e a senzala. O que a monocultura latifundiária e escravocrata realizou no sentido de aristocratização, extremando a sociedade brasileira em senhores de escravos, com uma rala e insignificante lambugem de gente livre sanduichada entre os extremos antagônicos, foi em grande parte contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação. A temática discutida é muito presente na obra de Gilberto Freire, e a explicação para essa recorrência está no empenho do autor ou seja, quando a gente fala aqui, né, estamos falando de Gilberto Freire. Para quem não lembra, o Gilberto Freire é o cara que vai destacar com uma qualidade brasileira a nossa miscigenação, né? Ele vai destacar uma lógica de tentar mostrar que a melhor qualidade que nós temos no Brasil é o fato de sermos um povo miscigenado. E é por isso que de cara o gabarito é a letra A. Porque é mostrar que a miscigenação, né, é o que vai gerar a melhora do Brasil. Para quem não está perdido aí, quem chegou agora, quem não viu nossas aulas, o Gilberto Freire, ele é um autor dos anos 30 aqui no Brasil, né? Ele escreve um livro chamado Casagrande e Senzala, e nesse livro ele quer mostrar assim, olha, a maior qualidade de ser brasileiro é sermos um povo miscigenado. E a gente é um povo miscigenado, vive todo mundo junto e vamos evoluir e crescer dessa maneira. Só que isso faz com que o racismo não seja combatido. Quando você fala que a miscigenação é boa, e de fato ela é, né? Mas ele vai fazer que nada seja feito para acabar com o racismo. Então essa visão é positiva, mas ao mesmo tempo mascara um racismo estrutural que é vigente e é comum em nosso país. Tá? Questão 10, chegamos na questão 10, né? Que fala assim: o racismo institucional é a negação coletiva de uma organização em prestar serviços adequados para pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Pode estar associado a formas de preconceito inconsciente, desconsideração e reforço de estereótipos que colocam algumas pessoas em situações de desvantagem. Anthony Giddens. O argumento apresentado no texto permite o questionamento de pressupostos de universalidade e justifica a institucionalização de políticas anti-racismo.
no Brasil. Um exemplo desse tipo de política é ou seja, no Brasil, qual é o tipo de política que é feita para combater o racismo, para ter uma prática antirracista? Letra A, reforma do Código Penal. Gente, eu tenho que mudar a forma como as pessoas são penalizadas no Brasil para combater o racismo? Não, já existe uma lei, que é a Lei 7716, que combate o racismo. B, elevação da renda mínima. E você pode pensar, ô Leandro, se eu aumentar a renda mínima das pessoas, vai ter mais gente com dinheiro, logo a vida melhora. Sem dúvida, mas isso não acaba com o racismo, tá? Letra C, adoção de ações afirmativas, já é a nossa resposta. Para quem não sabe, a ação afirmativa mais forte no Brasil são as cotas. Uma ação afirmativa é uma ação feita pelo Estado buscando de alguma forma igualar ou diminuir a distância de uma minoria para o restante da sociedade, tá? Por isso o gabarito vai ser a letra C de casa, tá? Eu queria falar para vocês o seguinte, a gente fez 10 questões, eu acredito que grande parte de vocês tenha acertado a maioria delas, e são questões, todas elas, sem exceção, questões do Enem. Eu gosto de mostrar para vocês que o Enem não é um bicho-papão. Tem questão muito tranquila no Enem, a gente fez várias aqui muito fáceis até, né? Mas na hora da prova, devido aos textos, ao nervosismo, isso vai gerando para você uma confusão muito grande. Então o que é fundamental para você nesse momento, a gente está em junho, né? É você fazer muito exercício. Quanto mais exercício você fizer, maior é a chance de você se acostumar com a linguagem, com o vocabulário e, consequentemente, ir cada vez melhor dentro das provas. Tá bom, gente? Meus queridos, uma excelente noite para todos vocês. Fiquem muito bem. Daqui a pouco tem aula do Gugu e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.